Agora, fiquei aqui imaginando no seguinte. Então, se a questão hormonal é o que também pode levar essa mulher a ter o lúpus, imagine Sim. a mulher que já é jovem e toma já há muito tempo contraceptivos orais. Certo. Então, parece que então pode se piorar ainda mais, né? É assim, na teoria isso é verdadeiro, mas isso foi estudado especificamente, e é uma situação extremamente importante. Alguns anos atrás, nós contraindicávamos o uso de anticoncepcional oral que tem o hormônio, mas foi observado com o avanço tecnológico, do conhecimento de que doses pequenininhas de anticoncepcional, de hormônio, eles têm eficácia anticoncepcional. E na maioria das mulheres que têm doença autoimune, essa dose pequenininha, ela acaba não atrapalhando. Tá. Existem, eu quero colocar um parênteses, que casos específicos, quando o hormônio ele leva ao risco também de trombose, Sim. nessas pessoas aí nós contraindicamos totalmente. Mas esse aspecto da contracepção, é lógico, essa decisão, nós estamos falando, você está falando para um grande público, não é... Você pode fazer toda a prescrição. Não é generalizado, né? Não generalizado, mas existe essa segurança, né? Que as pílulas anticoncepcionais, os contraceptivos orais, que é esse o termo, né? Utilizado em baixa dosagem, na maioria das pacientes ele é seguro. Agora, se a mulher já diagnosticada com lúpus, mesmo fazendo tratamento, engravida, ela pode ter uma piora desse quadro ou não? Perfeito. Essa questão ela é muito importante e tem a ver com a pergunta anterior. Porque no momento da gravidez existe um aumento da produção dos hormônios, inclusive o hormônio feminino. Então, existe uma tendência de que se a paciente que tem esse diagnóstico, ela engravida, o esperado é que ela pode piorar da doença. Se ela engravidar estando com a doença em atividade, a tendência é que essa gravidez ela não vai ser muito boa para a doença. Mas nós já temos definida uma situação de estudos que foram populacionais e nós podemos observar se uma mulher que ela está pelo menos 6 meses com a doença fora de atividade, ou não tendo necessidade de estar usando medicamentos imunossupressores, ela está com a doença bem controlada durante um período de 6 meses, depois desses 6 meses, ela tem e se ela engravidar, a chance dela ter uma gravidez igual à das mulheres que não têm lúpus é equivalente. Agora, eu conheço algumas mulheres que têm lúpus. E, sinceramente, 2 que têm lúpus de uma forma muito forte. A Simone, que é uma telespectadora que me acompanha há muitos anos, mora no Japão. E a Lucrécia, que é uma cabeleireira que eu conheço há muito tempo, também tem lúpus. As duas numa intensidade grande. A Lucrécia ainda menos do que a Simone. E aí eu começo a pensar, gente, existem medicamentos hoje que ajudam a controlar a doença, que ajudam também a fazer o corpo agir de uma forma diferente. Mas por que algumas mulheres acabam em algumas fases, eu não sei se o estresse também influencia, acabam, parece que ficando numa curva muito maior de inflamação do que outras mulheres, que podem ter até, inicialmente, um comprometimento maior de alguns órgãos, mas um pouco mais equilibrado. O que acontece com o corpo, doutor? Então, primeiro assim, uma questão, o estresse, isso que você falou, sem dúvida nenhuma, ele tem uma ação, um agravamento de doenças inflamatórias, que inclui as doenças autoimunes, e isso se conhece até da forma da modulação, hoje se sabe, da produção de substâncias que o nosso cérebro produz em momentos de estresse, ele tem uma ação no sistema imunológico levando ao agravamento da doença. Esse é um aspecto. O outro que você levantou, por que uma pessoa tem um lúpus mais brando e a outra tem um lúpus mais grave? A forma de início, essa questão, nós não temos essa resposta, porque umas têm, outras não. Mas naquele momento do diagnóstico que eu estava falando para você, quando nós fazemos aqueles testes, alguma situação nós podemos ter alguma expectativa do que pode vir a acontecer. Tipo? Aí nós tomamos assim alguns cuidados que, se isso vier a acontecer, nós tomamos a atitude terapêutica mais rápida para minimizar os problemas para o futuro. Então quer dizer, se eu tiver já um comprometimento maior de algum órgão,
Então ele já foi danificado de uma forma mais prejudicial, então eu vou ter uma vulnerabilidade maior nesse órgão. E se eu tiver o lúpus acometendo outros órgãos na mesma intensidade também, talvez daí junto com o estresse, e aí não é o estresse que eu digo só da pessoa ficar nervosa, não. É o estresse pelo medo da doença, né? Exatamente, toda essa situação ela acaba sendo envolvida dessa forma. Mas um aspecto que eu queria te dizer é assim, eu faço eu tenho uma suspeita, eu faço o exame e eu pedi um exame que pode ser marcador de um tipo de manifestação que a pessoa não está tendo, mas que ela pode vir a ter. Aí a vigilância para isso que a gente vai observar. Mas um aspecto que você levantou, as pessoas que começam com manifestações, abrem o quadro com manifestações mais sérias, a evolução também acaba sendo mais conturbada, vamos dizer assim. Mas todas elas tratáveis, viu, Kátia? Não é? Sim, sim. A gente tem acesso a tratamentos. E cada vez mais, né? A gente vê a tecnologia na medicina e nos medicamentos mais ainda, e todos os dias com grandes novidades. Existem associações de medicamentos também que podem funcionar mais numa pessoa do que em outra? Exatamente. Raramente no lúpus, raramente não, virtualmente nenhum paciente, nenhuma paciente que tem diagnóstico de lúpus toma uma única medicação. Então, essa associação de medicamentos que você chamou a atenção, ela é importante. Então, a grande maioria dos pacientes que têm diagnóstico de lúpus usam a hidroxicloroquina, por exemplo. Para a Covid não faz nada, mas para o lúpus é fundamental. Mas só uma parte, quando saiu, começou a história do Covid, e todo mundo, nossa, esse é um medicamento que vai salvar a humanidade. As pessoas correram para as farmácias, acabaram com os estoques das farmácias, e quem tinha lúpus não tinha remédio para tomar, né, doutor? Exatamente, tivemos muitos problemas com isso nos meses logo depois do início da pandemia. Foi um problema seríssimo que tivemos e depois acabou estabilizando, né? Hoje, a sequela que ficou disso é que o medicamento ficou muito mais caro, né? Era um medicamento acessível, mas ficou assim. Mas o que eu estava falando, a gente inclui a hidroxicloroquina e é uma associação de outros medicamentos que essa associação vai depender do que a pessoa manifesta. Se ela tiver manifestação leve, eu vou usar doses baixas de alguns medicamentos e controlar aqueles sintomas. Se ela apresentar manifestações graves, nós incluímos outros grupos de medicamentos que incluem medicamentos imunossupressores. Para o lúpus, a hereditariedade também ele é importante ou não? Então, não tem, o que nós temos de definição de hereditariedade não é a doença, mas a transmissão do risco de doença autoimune. Isso sim. Para todas as doenças, então, né? Para todas as doenças. Então, assim, a pessoa que tem uma doença autoimune tem chance de transmitir o risco de desenvolver uma doença autoimune, não obrigatoriamente a mesma. Então, a pessoa tem, assim, a mãe tem artrite reumatoide, ela tem lúpus, a irmã tem hipotiroidismo, a outra tem vitiligo. Isso são doenças autoimunes, é esse risco, mas na mesma doença não tem essa marca. Pelo menos por enquanto nós não temos essa informação. Já que a gente tem um sistema imunológico assim, quando se tem uma doença autoimune, tão sensível, não sei se sensível seria a palavra certa, mas eu que não sou médica, parece que é algo de pequena diferença que acontece no corpo, o corpo combate. A pessoa não pode ter lúpus e outras doenças também, que na verdade transitam entre o lúpus, púrpura e outras que sejam justamente autoimunes? Sim, é exatamente em função, assim, a causa é desconhecida. Existe o risco que é geneticamente determinado. Então, não é incomum, né? A sua pergunta ela é bem interessante e importante, porque não é incomum a pessoa ter mais do que uma doença autoimune. Ela tem lúpus e hipotiroidismo autoimune, ou tem lúpus associado a alguma outra doença autoimune na esfera reumatológica, ou não, né? Você falou algumas vezes sobre púrpura. Sim. A púrpura pode ser um tipo de manifestação que ocorre no próprio lúpus, né? Uma das manifestações do lúpus é a púrpura quando ela acomete um tipo de célula que tem a ver com a coagulação, que são as plaquetas. Mas a associação de doença autoimune na mesma pessoa não é incomum de ser visto.